de novo, acidente agora há pouco em Águas Claras. Parte de uma estrutura de uma obra desabou, matou um funcionário e um operário, deixou um outro ferido. Outros 4 que trabalhavam no local conseguiram escapar ilesos. Walter Lima está lá embaixo. Walter Lima está lá embaixo. O Águia Dourada sobrevoa o local. Walter, essa vítima fatal já foi resgatada. Walter, você estava me dando essa informação agora? Walter Lima está na linha? A gente volta já já com o Walter Lima. Você acompanha agora as imagens do Águia Dourada, o corpo de bombeiros trabalhando no local. Daqui a pouco a Defesa Civil deve chegar para fazer a perícia, para identificar se há riscos de novos desabamentos. Os funcionários operários que trabalhavam aí estão com medo de retornar para trabalhar. Uma parte da estrutura desabou, atingiu um funcionário. O SAMU esteve no local e infelizmente constatou a morte deste homem, Renato Souza Santos, de 41 anos de idade, que trabalhava na manhã de hoje nesta ampliação de uma casa no bairro de Águas Claras. Parece que estavam construindo um edifício. A gente vê a movimentação, muitas pessoas no local, muitos curiosos, o corpo de bombeiros, a polícia tentando isolar a área, mas as pessoas estão aí, estão apreensivas. Alguns funcionários trabalhavam no bairro, moravam no bairro e trabalhavam aí, então tem muita gente que conhecia e outras pessoas que vão aí só de curiosos. Calil, alô, João Calil, você tá por aí, Calil? Consigo a comunicação com o Calil agora? Ok, Jéssica, já de volta aqui do helicóptero Águia Dourada, agora sim ao lado do Robson de Jesus, o nosso repórter cinematográfico. Você vê aí nas imagens, parece que o pessoal aí da Defesa Civil conversando, explicando ali para a imprensa como aconteceu o desabamento. A vítima fatal identificada como Renato Souza Santos, que tinha 40 anos de idade. O corpo foi removido para uma outra área aqui da construção. A polícia militar está aí na porta para justamente não permitir a entrada de curiosos e também do pessoal da imprensa. É uma área de risco neste momento, mas a gente vai acompanhando aí com todos os detalhes da câmera aqui do helicóptero Águia Dourada, toda a movimentação aqui na região de Águas Claras. O nosso Walter Lima lá embaixo. Alô, Walter! Pois é, Calil, Jéssica, nós estamos aqui ao lado da Senilca, que ela é engenheira civil e responsável pela Defesa Civil que está aqui no local. Ela já estava aguardando, inclusive, a retirada do corpo do Renato Souza Santos, para que pudesse fazer uma análise melhor da área onde aconteceu esse desmoronamento. Ao vivo, dentro do Baianoá, na Record. Senilca, o que foi que você constatou nessa obra, assim que você chegou no local, antes mesmo da retirada do corpo do Renato? Bom, as irregularidades começam pela ausência de alvará. Então não tinha alvará fixado nem na fachada, nem no interior da obra, não existe nenhuma cópia do alvará. O que eu percebi, eles estavam executando uma ampliação que começava do fundo para frente. No ponto onde aconteceu o acidente, o servente ele estava escavando um talude, não tinha nenhum tipo de contenção, ele escavava sem fazer a contenção, sem fazer a proteção lateral, e acima desse talude existia um peso equivalente a cerca de 60 sacos de cimento que estava sendo depositado ali. Então era uma obra irregular, sem acompanhamento técnico de uma pessoa que conhece também questões de segurança. Bom, o acidente aconteceu como? Pela sua experiência, pelo que você viu no cenário, logo quando você chegou, o acidente como? Essa parte que estava com sobrepeso em cima, caiu em cima desse rapaz? Como ele estava fazendo um corte, uma escavação nesse talude, e não existia uma proteção lateral, uma contenção, existia uma peça apenas que atravessava um lado ou outro do maciço, existia esse sobrepeso, então esse material escorregou e a peça, no caso esse pilar, atingiu fatalmente a vítima. Bom, você aguardava a retirada do corpo do Renato para que você pudesse fazer uma melhor avaliação do local. Depois de retirar do corpo, está aqui aguardando agora a presença do Instituto Médico Legal. Que outras constatações você conseguiu apurar depois que foi retirado o corpo do Renato? Essas constatações, todas que eu passei para você aqui anteriormente, foram feitas pós-retirada já da vítima. Ou seja, o cenário era o mesmo, a situação, as constatações eram as mesmas, que a obra era irregular e que essa intervenção que estava sendo feita pelos operários oferecia risco para eles. Oferecia risco para eles. Numa situação como essa, Senilca, a dúvida que os nossos amigos que estão acompanhando dentro do Baianoá é o seguinte: quais são os procedimentos que a Defesa Civil adota? Esse relatório vai servir para algum dado de investigação? Como acontece? O que vai acontecer agora, depois que vocês fizeram essa constatação? Bom, eu, como engenheira da Defesa Civil, faço o meu relatório baseado nas questões de segurança e informo ao meu órgão. Eu já entrei em contato com uma pessoa da SUCOM para verificar realmente, para constatar essa
estamos tentando localizar o proprietário, né, que no momento não compareceu ao local, né? Tive informações que ele é dono de uma outra loja aqui ao lado, mas essa loja encontra-se fechada também, né? Como eu não tenho essa confirmação se ele é o proprietário da loja, não vou falar o nome da loja. Mas, enfim, nós estamos tentando localizar para notificá-lo. E provavelmente a Supom vai fazer a mesma coisa, porque pode se tratar de uma obra, né? E a Supom que cuida dessa parte de ordenamento do solo. Pela sua experiência como engenheira civil, essa obra era uma obra de um prédio, a pretensão era construir um prédio pela estrutura que a gente viu na parte do fundo? É uma estrutura robusta, né? A parte lá do fundo, né? Por onde a obra estava de fato começando. Mas eu não posso lhe assegurar quantos pavimentos iria dispor a obra. Pela largura, pela robustez dessa estrutura, era possível ser um prédio de 3, 4 andares, como a gente vê aqui nos arredores? Provavelmente. Sim. Jéssica, essas são as informações da Zenilka Galeão, ela é engenheira civil e técnica responsável aqui pela Defesa Civil, que chegou no local assim que aconteceu o acidente. Ela esperou a retirada do corpo do Renato Souza Santos para que pudesse fazer aqui a análise mais detalhada do local do crime, do local do desmoronamento. Está constatado que a obra aconteceu de forma irregular aqui na Rua do Matadouro, em Águas Claras. Portanto, mais uma vítima de irregularidades em obras na cidade, na capital baiana. Infelizmente, o Renato Souza Santos, de 41 anos, ele acabou morrendo soterrado. O corpo do Renato está aqui na parte antiga da construção, a parte da casa da construção, como a gente pode ver nessas imagens. Nosso repórter cinematográfico, Robson Jesus, está aqui um pouco próximo já da saída, já próximo da entrada, como seria da casa. Está ali sendo observado por Corpo de Bombeiros, aguardando a chegada do pessoal do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, e também do Instituto Médico Legal, para que faça a remoção do corpo, infelizmente, dessa vítima e o Renato Souza Santos. Jéssica. Obrigada, Walter Lima. Olha aí, coloca um efeito aí, por favor. Esse é o corpo de Renato Souza Santos, 41 anos, estava trabalhando nessa obra, uma obra irregular. Walter Lima falou em crime sem querer, trocou, depois consertou para desabamento, mas pode configurar um crime sim para a justiça, porque se é uma obra irregular, teve uma vítima, uma pessoa que constrói um prédio desse, uma estrutura dessa sem autorização, pode ser inclusive indiciada por homicídio culposo, não é, Calil? Exatamente, ele pode ser indiciado criminalmente por uma obra irregular. Ele assume para ele a responsabilidade de acontecer um acidente, como aconteceu, e causar a morte de pessoas, como realmente também acabou acontecendo. Você viu ali o Robson mostrando, do lado direito da casa, um homem de camisa amarela, o corpo de um homem de camisa amarela, é justamente o corpo da vítima, Renato Souza Santos, que tinha 41 anos de idade e morreu após esse desabamento. O corpo está ali, você observa esse detalhe amarelo, é o corpo da vítima. Tem ali ao lado um pessoal próximo ao corpo, não sei se são parentes, mas estão ali próximo ao corpo, que está justamente embaixo aí dessa área em construção. Agora, vai tudo agora ser avaliado pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, como aquela técnica engenheira falou, vão ter vários relatórios que serão emitidos, a justiça deve ser acionada. Agora, o grande problema aqui de Águas Claras, e como em grande parte também de bairros periféricos de Salvador, a maioria das obras não possui alvará de construção. Tudo é feito a pau e pique. Nenhum projeto de engenharia. Tudo é feito por causa justamente dos custos, né, com planta, com documentação, com tudo isso. Então acaba a pessoa evitando isso, e só que o barato acaba saindo caro lá na frente. Como aconteceu aqui no bairro de Águas Claras, que agora cabe aí à polícia, ao Departamento de Polícia Técnica, fazer o levantamento, e pode ser que o proprietário da obra seja realmente processado criminalmente. Walter. Pois é, Calil, Jéssica e amigos do Bahia no Ar, nós conversamos inclusive com algumas pessoas aqui, a gente percebe essas imagens aqui gerais do local onde aconteceu o acidente, muita gente, muito curiosa aqui na porta de entrada, todos esperando a remoção do corpo, inclusive algumas pessoas que conheciam o Renato e que falaram aqui em off, evidentemente estão muito emocionados, não podem gravar entrevista, não podem participar ao vivo, por telefone, mas conversaram que o Renato era casado, a esposa dele inclusive já teve 3 meses aqui no local, até poucos instantes
a preocupação dos amigos e familiares era em não informar a esposa do Renato que ele havia falecido, justamente porque ela tem problemas de hipertensão. E aí, infelizmente, depois da confirmação da constatação, essa notícia teve que ser dada. Mas também conversando com outros curiosos, outras pessoas que passam aqui na localidade, eles confirmaram essa informação que você deu, Calil, há pouco instante, de que realmente há muitas obras aqui na região de Águas Claras e também no entorno, nas áreas mais periféricas de Salvador, que acontecem sem qualquer tipo de norma, sem obedecer qualquer tipo de critério técnico, sem inclusive não ter nem a autorização, alvará para qualquer tipo de obra que possa ser feita, seja de construção, seja de ampliação, seja de reforma, que são esses alvarás emitidos pela SUCOM, a superintendência específica da Prefeitura de Salvador, que é responsável por isso. Infelizmente, nesses bairros, a informação passada por esse popular que não quis gravar a entrevista, aqui em Águas Claras existem várias outras obras em situação irregular semelhante a essa e que, repito, Jéssica Calil, não tem nem na porta de entrada, nem na parte interna da obra qualquer placa indicativa do alvará para reforma e ampliação, como deveria estar caracterizado em uma obra regular aqui no local onde aconteceu esse desmoronamento e a morte do Renato Souza Santos. Jéssica Calil. Obrigada, Walter Lima. Olha aí então, agora se a SUCOM sabe, se a Defesa Civil sabe, por que não vão aí fiscalizar, por que não vão autuar, tem que fazer uma varredura pela cidade. Não é que ninguém queira que não tenha construção não, porque eu sei que as pessoas precisam construir, mas é porque é uma questão de segurança, tanto para quem está trabalhando, como no caso desse operário aí que acabou morrendo, um outro ficou ferido, 4 escaparam ilesos, sem ferimentos físicos, não é porque você vê um companheiro seu morrendo, sendo soterrado numa obra, deve ser doloroso. Agora, tanto para os funcionários quanto para quem vai depois trabalhar ou morar no imóvel em questão. Então é preciso ter cuidado, é preciso ir procurar o seu engenheiro, o seu arquiteto e até a SUCOM para pedir esse alvará de construção. Não se pode construir assim, minha gente. Olha aí, a gente mostrando agora 12h15, um desabamento em Águas Claras que vitimou uma pessoa e podia ter vitimado mais. Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes